Boa noite. A força policial brasileira que mais mata no mundo. A informação faz parte do relatório da Anistia Internacional divulgado este ano. Em 2012, a polícia brasileira foi responsável por 56 mil homicídios. Dados da Ouvidoria das Polícias de São Paulo mostram que entre janeiro e agosto deste ano, a Polícia do Estado matou em média mais de 2 pessoas por dia. Para discutir a violência policial e tentar encontrar alternativas de reforma das forças de segurança pública, o Brasilianas convidou a defensora pública do Estado de São Paulo, Daniela Skromov, o ex-coronel da Polícia Militar, Adilson Paes de Souza, e o educador e fundador da Uniafro, Douglas Belchior. E também contamos com a colaboração da jornalista Aline Beckstein para selecionar perguntas enviadas através do portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco vamos discutir aí as raízes dessa violência policial. Se ela é uma herança da ditadura ou se tem raízes mais antigas. Eu começo então com a Daniela. Daniela, como é que você vê o estágio atual de violência da polícia? Isso é algo permanente ou se acentuou? Onde que você vê as raízes dessa violência? Olha, isso é um questionamento bastante profundo. Aliás, saúdo a iniciativa de trazer um tema importantíssimo e tão pouco debatido, né? Acho que tem múltiplas razões para esse fenômeno triste, né? O que me parece é que a gente ainda está no estágio de negar que isso existe, né? Então, existe sempre um discurso, quando vem a crítica da violência, vem a resposta, não é bem assim, ela é assim porque a criminalidade é violenta, e a gente perde muito tempo ainda nessa justificativa do que é injustificável. Na verdade, a gente tem um problema estrutural que provavelmente remonta à própria descoberta do Brasil, a descoberta entre aspas, né? Em que a violência é usada para a solução dos conflitos e para a imposição da autoridade, né? Isso é algo que remonta às nossas origens enquanto país, né? E aí acho que junto a isso existe meio que a história de dar um jeitinho. Então você esconde a violência endêmica estrutural e vai passando, né? Os governos vão se sucedendo em conchavos, né? Se a gente pensar que a nossa independência ela foi proclamada pelo próprio imperador, né? Isso é um símbolo do que eu estou falando. Então você faz conchavos de elite e mantém uma opressão de base muito forte e formas extremamente autoritárias de imposição social e de imposição do Estado. Isso para falar um pouco, né? A formação do policial militar. O policial que mata uma pessoa, seja num confronto, ele é mal visto ou ele ganha uma marca no coldre aí, que nem os velhos pistoleiros do oeste americano? Ele não chega a ganhar uma marca no coldre, mas ele é visto como herói. Como herói? Nas entrevistas que eu fiz com policiais, eles eram tidos como referência e para eles a morte era uma questão de rito de passagem, buscar status no grupo. Agora, nós temos que ver que o nosso processo constituinte não foi tão originário assim. Nós temos um vício de origem na nossa Constituição. E graças a esse vício de origem, aspectos do antigo regime permaneceram intactos, a ponto de nós podermos afirmar que a nossa transição democrática não está completa. Quais são os pontos específicos? No campo da segurança pública, o nosso sistema de segurança pública basicamente é o mesmo da ditadura. Não foi criado na ditadura porque essa questão de forças reservas e auxiliares do Exército já vem de outras constituições, mas não há, estudos apontam claramente que os policiais militares e civis foram os carcereiros da ditadura. Eles foram treinados por americanos e franceses em técnicas de tortura e de caça dos subversivos, que eram os inimigos da nação. Com a dita redemocratização do país, o capítulo da segurança pública inovou em 3 aspectos. Transformou em nível constitucional a existência da Polícia Rodoviária e Ferroviária Federal e criou a Guarda Municipal no sistema de segurança pública. Basicamente, o sistema de segurança pública é o mesmo da ditadura. Nós não rompemos com esse ciclo, estamos pagando a conta hoje em dia. E a Guarda Municipal também tem formação militar? Sim, copiado a imagem e semelhança das forças policiais, seus chefes ou comandantes
eram oficiais da reserva do Exército ou ex-integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar. As guardas policiais efetuam policiamento ostensivo, efetuam batidas, operações policiais, muitas delas têm tropa de choque. Elas são mini polícias municipais. Então, uma das críticas que se faz, digamos, a diferença entre exército e polícia é que o exército ele sempre tem o alvo do inimigo externo. E a polícia trouxe, com essa formação militar, a ideia do inimigo externo e não do cidadão a ser protegido. Douglas, como é que você sente aí essa questão da relação da polícia militar, polícia civil com periferia? A polícia é um aparato militar do Estado e o Estado é ocupado historicamente no Brasil pelas elites. Como bem disse a doutora Daniela, é preciso olhar a história de cima e lembrar que a violência é um elemento fundante da história do Brasil, da própria nação brasileira. 515 anos de história oficial, com 388 de escravidão, e os últimos 127 anos com 2 ditaduras. Isso significa que, se a gente dividisse em 4 períodos, né, 3/4 da nossa história foi com escravidão, 1/4 sem escravidão e 2 ditaduras. No pós-escravidão, as elites, os donos dos territórios, do dinheiro, eles vão reorganizar a sociedade, inclusive do ponto de vista da segurança pública, a partir de um pressuposto fundamental: o medo da população negra, o medo da população pobre. Então, para garantir o seu status quo, é necessário uma segurança pública que, ao final das contas, é muito mais um aparato de segurança da propriedade, do patrimônio e da manutenção da boa vida e da tranquilidade daqueles que detêm poder, do que uma segurança pública efetiva. Então a polícia cumpre esse papel de terror nas periferias, enquanto cumpre um outro papel, que é o de segurança efetiva daqueles que detêm patrimônio. Só para entender um pouquinho, tem as polícias comunitárias, tem vários conceitos de polícias que se defendem, que os especialistas defendem. Na periferia, como que é a relação? Quer dizer, o policial ele é conhecido numa determinada região ou ele é o sujeito que anda de carro e de moto para lá e para cá sem fincar raízes junto à comunidade? Olha, primeiro que o encontro da farda, né, do aparato militar com a população pobre, sobretudo com negros, é um encontro trágico, historicamente. Então a memória que se tem nas comunidades e a própria relação, ela não se faz com afeto. A gente tem relatos, talvez possa até falar melhor que eu, dos policiais que escondem a sua profissão, que não estendem roupa no varal, porque existe uma relação conflituosa histórica. Né? Então, eles também estão sob pressão. É evidente. Então, de maneira geral, as populações que moram em periferias têm sim uma distância e uma ojeriza à organização policial. Até porque ela o reconhece como aquele, ou aquela ponta, ou aquela parte do Estado que a reprime. Então há uma construção histórica desse ponto de vista e não há como culpar a população pobre, porque afinal de contas ela é a vítima nesse processo. Né? Então, nós temos aqui tempos atrás uma discussão também sobre a militarização da polícia, e veio uma major que está fazendo tese aí sobre a polícia, que ela diz o seguinte: a polícia militar tem um lado ruim, digamos, do inimigo externo, mas ela é fundamentalmente hierarquizada e disciplinada. Então, quando ela começa a exorbitar, é porque vem sinais de cima que acabam vindo até embaixo. Como é que você vê essa transmissão de comandos, de conceitos e de valores dentro da polícia, Daniela? Olha, é complicado. Eu acho que tem um discurso velado e tem a prática da rua. Né? A prática da rua é algo que vem de décadas e séculos. Né? Pode haver um procedimento operacional padrão que diga tal coisa, mas na hora de intervir no conflito da SECA, aquele sequestro que ficou na escadaria, em vez de cumprir o procedimento operacional padrão, isolar a área para que não surja um herói, como surgiu, né? Um morador de rua, e a tragédia anunciada, chega a polícia dando 20 tiros, quer dizer, podia ricochetear, atingir todo mundo, descumpre a própria norma da corporação. Existe uma tradição do hábito da rua, né? Que ensina muito mais do que um comando e que fomenta valores de grupo mesmo, né? Como o Adilson disse, né? É o herói. Por mais que o comando não fale isso explicitamente, isso está pulsando ali na organização. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é
isso é dito em todos os estudos sérios. As autoridades têm que repudiar veementemente qualquer desvio de conduta ou qualquer evidência de problema estrutural. E não é o que acontece. Deixa eu fazer uma pergunta. O Beltrame, no Rio, de alguma maneira, ele cumpre essa função? Não. Ou é mais um jogo de cena aí? Desculpa. Acho que o Edilson pode falar mais do Beltrame. Assim, o que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente tem, no estado de São Paulo, um governador que dá, infelizmente, declarações públicas que em qualquer país desenvolvido ele teria que vir pedir desculpas ou até perderia seu posto. Né? Frases como, quem não reagiu está vivo. Muito, foi bravo. Outra que eu pesquisei para trazer para vocês, acho que em 2013 ele falou, bandido tem 2 destinos, o caixão ou a prisão. Ou, quem enfrentar bandido vai se dar mal. Quer dizer, ele anuncia a autorização para... Na verdade, aí já chega a ser explícita, né? Ele autoriza o massacre. Isso, ou pelo menos, diz claramente que os policiais estão autorizados a agir com violência extrema. Seja no revide ou não seja no revide, não importa. Na verdade, isso chega na base como uma garantia de que nada vai acontecer. Isso reverbera de maneira extremamente negativa quando, na verdade, o Estado deveria dar o primeiro exemplo de cumprimento da legalidade. Pensando assim, você não pode esperar de quem é fora da lei o cumprimento da legalidade. De quem é fora da lei, você espera que esteja fora da lei. Agora, de quem faz as leis, teria que haver um comportamento absolutamente rígido nesse aspecto. E não é o que acontece, né? Eu queria ver com a Adilson, a questão do Beltrame também que a gente levantou, e o papel da corregedoria, das corregedorias. Até que ponto que cumprem a sua função? Olha, Luiz, primeiro, em cima dessa questão que você levantou sobre a questão da militarização e essa hierarquia rígida e enfim, como é que sobrevive essa violência com uma hierarquia. As polícias militares, elas foram organizadas no molde atual, e isso sobreviveu ao processo constituinte de 88, com o Decreto-Lei de 1969, que cita expressamente o AI-5 como fundamento. Tá. E isso vale até hoje. Esse Decreto-Lei 667 de 69, ele dá a estrutura da Polícia Militar tal qual é o Exército. Só que até o posto de coronel, o Exército continua com oficiais generais. A mesma estrutura de organização e comando. Ou seja, são mini-exércitos atuando nos estados em contexto de guerra interna contra os agressores da sociedade. Só que o contexto de guerra interna contra os agressores da sociedade implica no quê? E os policiais entrevistados por mim declararam, quando eu entro no turno de serviço, eu estou entrando no território inimigo. E inimigo, ou você mata ou você é morto por ele. Talvez isso ajude a explicar o alto índice de letalidade. Como que a PM conseguiu essa influência na Constituinte? Foi uma Constituinte em todos os aspectos, ligada a direitos humanos. Pois é, né? Mas os lobbies foram poderosíssimos para a manutenção do status quo em várias áreas. Eu costumo dizer que a nossa Constituição é um cardápio maravilhoso, mas muitos pratos ainda não estão prontos para serem degustados. De um lado se pega o Ministério Público, a Defensoria, tudo ganhando o seu status para a defesa dos interesses difusos, e de outro lado, a preservação dos direitos do poder da PM. Ministério Público, o controle externo da atividade policial existe? Não existe de maneira efetiva. Eu já conversei com o procurador de Justiça no Estado de São Paulo há uns 8 anos atrás, e para ele o controle externo da atividade policial se resume a analisar inquérito policial. Isso é pouco, não é isso que a Constituição espera do Ministério Público ao dizer... Esse controle, além da Corregedoria, teria que ser do Ministério Público Estadual. Como custos legis, fiscal da sociedade e guardião da democracia. Agora, Luiz, a Corregedoria, por mais que ela tente, ela não está cumprindo o seu papel. Existe uma ocorrência policial de setembro do ano passado na Zona Oeste de São Paulo, que é o mesmo policiais do mesmo batalhão que nós assistimos às cenas do Butantã, as duas ocorrências, onde uma vítima que teria trocado tiros com a polícia, segundo a versão policial, e o registro foi morte decorrente de intervenção policial, ou seja, houve tiroteio, os policiais tiveram que reagir, uma vítima está com um colar de tiros no pescoço. E essa ocorrência foi supervisionada por vários oficiais.
inclusive da Corregedoria. E foi chancelada a história Isso é muito do tiroteio e da legítima defesa dos policiais. Quer dizer, Só uma pergunta. necessita-se urgente de um controle externo efetivo, até mesmo para resgatar o prestígio da polícia. Vem cá, o Instituto Médico Legal, ele é confiável? Luiz, é difícil eu te dar essa resposta, porque eu não sei qual é a sistemática do Instituto Médico Legal, eu nunca estudei. Mas, digamos, os corpos que chegam lá saem com os laudos corretos? Até onde eu tenho notícia, Tá. sim. Só O mais- que se pode questionar é a qualidade de determinados laudos, Tá. como, por exemplo, no Tribunal do Júri, por exemplo, se revelou ser uma ótima oportunidade de defesa dos policiais. Os policiais são mais absolvidos do que condenados em Tribunal do Júri. Porque as provas técnicas que chegam para o Ministério Público sustentar a acusação perante os jurados são frágeis. E aí um bom advogado com a oratória consegue construir a sua tese de que são heróis injustamente acusados. Tá. E nós temos cenas de casos, e vários casos de absolvição até por unanimidade. Mas a última pergunta antes da gente passar para o Belchior. O fato de procuradores terem como, no âmbito da carreira deles, ter a Secretaria de Segurança como uma promoção, dificulta de alguma maneira esse papel mais independente do Ministério Público Estadual? Eu acho que sim, com todo respeito a todos os senhores que ocuparam o cargo, eu acho que sim. Porque pode gerar um vínculo de amizade, de coleguismo, e então não vai ter o fato que o efetivo controle da atividade policial, controle externo, não está sendo exercido. Isso é fato. Quando ocorre um caso aí de violência policial na periferia ou de morte, qual que costuma ser o procedimento aí da vítima ou de pessoas ligadas à vítima? Mais ultimamente a revolta explícita, mas de via de regra chorar o seu morto calado, com medo, coagido pelo que pode ser um revide até do grupo miliciano ou policial, né? Costuma ser de medo a partir da própria reafirmação da violência e das ameaças. Então a gente teve casos agora há pouco aqui em São Paulo, em momentos seguidos de violência, de mortes, de chacinas, em que os policiais militares voltaram ao território e recolheram os telefones celulares de muitos jovens que, em tese, teriam registrado o ocorrido. O que a gente precisa registrar aqui é o seguinte, não há desvio de conduta na ação da Polícia Militar. Há uma conduta violenta a partir da ação da Polícia Militar, e tem um elemento que eu acho que tem que chamar a atenção, que é o fato de que sempre que acontece uma chacina, a posição do governo, do governador muitas vezes, quando vem falar publicamente, ou do secretário de Segurança Pública, é dizer o seguinte, olha, a corporação tem 120 mil homens, é evidente que pode ter um ou outro que foge do nosso regramento, ele tem que ser identificado e punido exemplarmente. Bom, o que a gente tem visto historicamente é o seguinte, o fato de punir um ou outro policial é só colocar sobre as costas do trabalhador policial, via de regra, filho da classe trabalhadora, de família também humilde, que ocupa esse lugar como um espaço de trabalho, e muitas vezes a gente joga nas costas do sujeito que está no trabalho todo o peso e de responsabilidade que é do Estado. Né? O fato de punir um policial tira o peso das costas e a responsabilidade do governo e, sobretudo, do Estado, dos seus agentes. Deixa eu fazer uma pergunta. A Polícia Civil, quando ocorre um caso de violência, ela costuma se recorrer a ela para também não. Veja, polícia é polícia. E a gente tem casos também de ação violenta por parte da Polícia Civil. Agora, o fato é, quando um jovem negro é assassinado na periferia, a família tem o apoio entre os seus familiares e muitas vezes desses espaços mais independentes, como é o caso de Defensoria Pública, como é o caso dos movimentos organizados. O que acontece no Brasil hoje veja, nós vivemos um momento de convulsão política, de problemas políticos graves no Brasil, econômicos, etc. A queda da Dilma é um problema, nós temos que ficar preocupados com isso, mas não é maior do que o problema do genocídio contra a população negra. A volta da direita histórica é um problema político para nós, população trabalhadora, mas não é um problema maior do que o problema da morte em grande massa que a gente tem vivido no Brasil. Uma endemia, isso assim, seria suficiente para parar tudo nesse país e tentar resolver
o que é uma valeta de vidas. A quantidade de jovens sendo assassinados no Brasil é um negócio que vai interferir no desenvolvimento desse país para muitos e muitos anos. Não, né? um país que se pretende civilizado. Então a gente não pode Vamos admitir. uma pergunta selecionada pela jornalista Aline Beckstein. E lembrando que o programa já foi gravado e as perguntas já selecionadas pela Aline. Aline. Nassif, a Lívia Souza, do Rio de Janeiro, faz esse questionamento. A dificuldade em condenar um policial que cometeu crimes é tão difícil em outros países como é hoje no Brasil? Claro que é um universo bem amplo, né, quando ela pergunta em outros países, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Daniela. Olha, tem duas coisas pelo menos nisso. Primeiro que a gente não pode levar a condenação ou o julgamento como única resposta. O Douglas já traz isso, né? Na verdade, a condenação, e aí depois eu respondo melhor a pergunta, mas a condenação, ela desvia o foco para o policial, pessoa física, e ela reitera esse discurso de que eventuais desvios serão punidos. Isso é a resposta clássica para não se fazer política de segurança pública visando redução de letalidade, né? A Defensoria oficiou a Secretaria de Segurança Pública recentemente questionando qual é a política, o que é feito. E a resposta foi: a sociedade apoia, a criminalidade é violenta, logo a polícia é violenta e eventuais desvios serão punidos. Isso é uma confissão de que não existe uma política pública para redução dos índices letais. No caso, foi o policial que foi filmado e daí não teve jeito. Mais ou menos isso, né? E assim, por que é difícil? Porque, em geral, primeiro, mais de 90% dos casos nem vai a júri, era engavetado antes. Isso é um clássico, chega a quase 99%. Os que vão a júri, o júri é composto por pessoas do povo, né? Seja porque a prova é mal feita, seja porque em alguma medida esses jurados temem também a ação da polícia ou em alguma medida eles também apoiam de alguma maneira a matança, acaba resultando nesse resultado grande de absolvições aqui no Brasil. Eu creio que em outros países é diferente. Vamos para o primeiro intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o brasilianas.org, que discute hoje a violência policial. Nesse segundo bloco, vamos discutir o aumento da violência e as pressões que são feitas aí por parte da opinião pública midiática. Vamos começar com a Daniela. Daniela, primeiro, quer dizer, como que você vê o impacto dos programas sensacionalistas aí na disseminação dessa violência? E se você já, na Defensoria, chegaram a estudar como que outros países regulam, digamos, essa forma de discurso que tem implicação sobre aspectos psicossociais da sociedade e tudo. Eu acho que esses programas prestam um grande serviço, né, que é estimular mais do mesmo, que é naturalizar e fomentar a violência, né? Na verdade, eles amplificam uma violência, às vezes, localizada para manter os telespectadores atados na cadeira, mais ou menos essa lógica, né? Acho que deveria haver uma regulação mais rígida. Não sei te dizer, infelizmente, como isso acontece nos outros países. Sei que, na verdade, é lamentável e deveria ter um limite mais rígido com relação a isso. Os programas são assintosos, alguns, né, de incitação nítida à violência. Isso. Adilson, a gente vê muitas das operações que são combinadas, fica parecendo que... Fica parecendo não, é evidente que você tem um acerto aí entre reportagens e ação policial aí. De alguma maneira, a PM ela discute essas implicações dessas parcerias ou considera que é uma forma de reforço aí da imagem da corporação? Até onde eu participei, eu presenciei esse debate, ela considera um meio positivo de divulgação da imagem da Polícia Militar como prestadora de serviços de segurança perante a comunidade. Eu orientei um aluno no curso de aperfeiçoamento de oficiais na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que justamente fez uma monografia sobre esse tema da cobertura midiática. E a minha orientação para ele foi: seja crítico
esses programas. Ou Polícia 24 Horas, Emergência. Não estou falando dos programas sensacionalistas do final da tarde, que você já expôs muito bem o quanto contribui para a violência. Mas esses programas que os policiais são os atores principais. O linguajar, a forma de agir, a forma de abordar, você só sabe que não é um marginal falando porque ele está usando uniforme. É horrível a postura e a confusão de autoridade com brutalidade e truculência. E esses programas dão uma audiência muito alta e muita gente aplaude. Eu acho que é um desserviço para a instituição, poderia ser explorado de outra maneira, mas tem gente, e muita gente, achando que é uma maneira profícua de vender bem a imagem da população. Essa questão da polícia comunitária, internamente, tem grupos de oficiais que defendam essa ideia? Luiz, eu participei do projeto de expansão da polícia comunitária de 2003 a 2005, e eu acho que houve um desvirtuamento desse projeto. A ideia é seguir o modelo japonês. O modelo japonês trabalha em cima da confiança. E nós estamos num ambiente de desconfiança na polícia. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 70% da população não confia nas polícias. Acontece que o programa de policiamento comunitário ele pressupõe a independência de ação do policial militar para, naquele bairro, naquela localidade, discutir os problemas, não só de polícia direto, mas sociais, de ausência do poder público que colaboram para a falta de segurança. E o policial não tem essa autonomia. Na minha concepção e de outras pessoas que estão debatendo com um olhar mais crítico sobre a polícia comunitária, do jeito que está, é propaganda para dizer que a polícia respeita os direitos humanos. O Conselho de Segurança, qual a sua avaliação? Ela tem alguma função informativa, crítica? Não, pelo contrário, são espaços de intervenção da própria polícia militar, das polícias municipais. Há uma ação organizada através desses conselhos, que são aquelas ações em escolas públicas, em que os policiais vão fardados para dentro das escolas fazer o seu trabalho de educação militar. O Brasil vive um crescimento de colégios militares. Explica de novo. O Brasil vive... Os policiais vão para escolas públicas? Sim, há cursos dos conselhos de segurança municipais que promovem cursos de primeiro socorro, para estudantes de escola pública, estudantes de ensino inclusive fundamental. Né? Então eles entram nas escolas, agendam, então o Conselho Municipal organiza a visita às escolas e promovem cursos que eles chamam de capacitação. Os alunos, os estudantes ainda em fase de formação, 10, 12, 13 anos, e passam por um curso o ano inteiro e depois pegam um diploma naquele ambiente militarizado, com o educador, no caso, policial militar fardado, isso dentro de escolas públicas, o que não é nenhum absurdo se a gente compara com o que vem acontecendo no Brasil, que é o crescimento cada vez maior da educação militarizada, de colégios militares pelo país afora. E, mais do que isso, a intervenção militar na ordem educacional que está vigente. A gente tem um exemplo dessa semana agora, foi noticiado por várias mídias alternativas, que foi a ação violenta da Polícia Militar em Sorocaba, da Polícia Militar em Sorocaba, interferindo na grade pedagógica de uma escola, no trabalho pedagógico de uma escola, pelo fato de um professor ter promovido um estudo junto com seus alunos sobre uma das obras do Foucault, em que ele estudava a violência na sociedade. E um dos subtemas desse trabalho escolar era a violência policial, em que ele usou recortes de jornal, em que ele usou charges, inclusive a charge do cartunista Latuf, então a escola ela foi inquirida pela Polícia Militar, a Polícia Militar emitiu uma nota repudiando a prática educativa, nesse caso em específico, e essa semana teve toda uma mobilização, professores da própria Universidade Federal de São Carlos, campus de Sorocaba, se mobilizaram, e tem até uma campanha nas redes sociais, Somos Todos AGEU, que é o nome da escola em Sorocaba, que tem sofrido, inclusive, professores sendo citados pelos policiais militares nas suas notas como promotores de violência por estarem discutindo violência policial no espaço educacional. Chegou alguma denúncia para a Secretaria de Segurança? Para tomar alguma... Olha, eu não tenho conhecimento de ter chegado oficialmente, mas deve ter chegado porque em Sorocaba a própria OAB encabeçou as manifestações contrárias, à ação
da Polícia Militar, além dos professores da universidade. Gonzalo, eu vou dar um depoimento pessoal meu, aí, de uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, a imagem que eu tinha da PM, com aqueles programas de qualidade, a parte musical, era de uma PM, eu não sei se não tinha informação suficiente, era de uma PM muito diferente da de hoje. Teve alguma mudança nesse período ou o padrão é o mesmo? Eu creio que o padrão é o mesmo. É o mesmo, Luiz. Acontece que hoje todo cidadão é um cineasta. O avanço da tecnologia. Agora... Então, muitas versões oficiais não se sustentam mais quando alguém filma. É isso que está acontecendo. É o problema de não se discutir a raiz das questões que estão aí há muito tempo na nossa sociedade. Um dado em cima disso que o Douglas falou, em Goiás existe um convênio da Secretaria de Segurança Pública com a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, onde os policiais militares são educadores, eles assumiram as escolas e transformaram em mini quartéis, com estrutura militar e disciplina militar, que isso vai contribuir para o bom desempenho escolar. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Como é que a Defensoria vê a questão... Por exemplo, a gente já foi dito que a violência na periferia, as pessoas não têm muito para quem recorrer. Eu sei que parece que tem uma associação aí de procuradores aí que trabalha a violência policial. Há algumas tentativas de criar plantões para que essas denúncias sejam acolhidas. Em que pé que estão esses trabalhos? Olha, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, tem que haver uma articulação de cobrança de uma política pública para a redução desses índices, né? Acho que tem crescido os movimentos sociais nesse sentido, né? Os comitês contra o genocídio. Tem havido uma movimentação até do pessoal de periferia muito interessante para se unir contra essa violência e tentando propostas mais concretas, né? Eu acho que a grande dificuldade é juntar material de prova quando se fala dessas denúncias. E quem tem o monopólio de levar adiante essas denúncias é o Ministério Público. E o Ministério Público, com todo respeito, faz um trabalho aquém de um nível mínimo de qualidade com relação ao controle da atividade policial, né? Então, por exemplo, se a Defensoria recebe uma denúncia ou se um colegiado recebe uma denúncia, vai encaminhar para quem? Para a Polícia Civil investigar, para a Corregedoria e o Ministério Público. Na verdade, talvez nós tivéssemos que pensar numa ampliação dos legitimados para cuidar desse problema. Talvez fosse uma saída, né? Mas eu insisto que se a gente continuar nessa toada da busca do mal policial, esse problema nunca vai ser tocado na raiz. E também, às vezes, dizer das raízes violentas, eu já escutei de autoridades, mas o que eu posso fazer? Porque a sociedade é violenta. Se a sociedade é violenta, a polícia tem que ser violenta. Quer dizer, vai chegar uma hora que o poder público vai ter que vir a público dizer quais ações eu proponho para reduzir esse número. Vários países fizeram isso. Vamos pegar um exemplo da ditadura. Quando morre Manuel Fiel Filho, que, embora o governo Geisel tivesse estimulado muito a violência, tinha que terminar, dar um ponto final lá, ele demitiu o general. O responsável quer dizer, esse tipo de responsabilização não acontece, não acontece aqui, né? Por que Osasco é a primeira chacina de Osasco? Não é. Tem chacinas de anos, todo ano tem chacina em Osasco e região. Essa não é a primeira, não vai ser a última. Quer dizer, tinha que reestruturar ali os batalhões da região. Quer dizer, isso nunca é feito, a gente não tangencia, não renova. Eu queria que o Adilson fizesse uma avaliação sobre esse negócio essa tentativa do Rio de Janeiro de criar aquelas zonas de... As UPPs? As UPPs. Há muito tempo que eu tenho falado da UPP e outras pessoas, pesquisadores do Rio de Janeiro, sobretudo, que têm estudado esse problema com mais afinco. Para nós, o UPP é uma iniciativa boa, mas que não passou de mera maquiagem e propaganda. Como é que eu posso pacificar um território se o Estado se faz ausente? Quer dizer, pacificar é colocar a polícia para tomar conta do morro? E aquela ideia de pacificar e depois entrar o Estado, essa parte não aconteceu? Não aconteceu. Teve o UPP em determinado morro carioca que foi instalado num terreno que era para ser feito um polo de uma universidade federal, que a comunidade falou, nós perdemos a universidade, porque ninguém vai dar mais o terreno para nós.
E a UPP, os policiais do UPP, eles têm autonomia para controlar funcionamento de baile, funcionamento de bar, festas. Um pesquisador foi numa época de Dia da Páscoa, o coelhinho, a pessoa fantasiada de coelho na comunidade era um policial militar. Ou seja, é uma intromissão da segurança, uma intromissão da segurança em todos os aspectos da sociedade. Não vai haver pacificação assim. Acontece que existia uma pressão por grandes eventos para que se tomasse conta de determinadas comunidades. E para isso serviu o UPP. E não passou além disso. O Estado continua se fazendo ausente. Tanto é que nós estamos assistindo agora inúmeras denúncias de policiais de UPP, porque é o mais do mesmo com roupa nova. Vamos a mais uma pergunta enviada através do portal brasilianos.org, selecionada pela jornalista Aline Beckstein. Nassif Alê, da Casa Dei, aqui de São Paulo, capital, pergunta de que maneira seria possível integrar o trabalho das polícias civil e militar? Bom, você que é da reserva aí. Criando uma única polícia, que no nosso cenário não é algo que nós consigamos imaginar. Nós temos que ter uma polícia única. Hoje, o sistema de duas polícias, que já veio antes da ditadura, incrementado durante a ditadura, sobreviveu ao processo de redemocratização, ao dito processo de redemocratização do país. Nós temos duas polícias que competem entre si. Elas não concorrem para a produção da segurança pública. Uma não confia na outra. E não estou dando aqui um furo de reportagem. Não, foi. Tanto é que nessa história da chacina, a Polícia Civil veio a público e deu entrevista. A força-tarefa, a Polícia Militar não está colaborando, está agindo e não está prestando conta. Então não existe união. O que precisa é ter uma única polícia e com comando externo. É a grande questão da ciência política desde Platão. Quem vigia, o vigia. Nós não temos o vigia do vigia. E nós temos duas polícias que competem, que estão em conflito, que não têm confiança mútua. O trabalho ou é feito em dobro, ou ele não é feito. Isso gera o quê? Impunidade. Mas não sei se posso complementar, tem uma coisa que eu acho importante, eu gosto sempre de tentar olhar de fora, que embora não tenha um vigia que vigia o vigia, também é preciso perguntar para quem esse vigia presta o serviço. Porque eu penso que, sobretudo, mesmo assim, reformando as polícias, o movimento social brasileiro, o movimento negro, sobretudo, tem uma reivindicação radicalizada pelo fim da polícia militar. E por que a gente tanto bate nessa tecla do fim da polícia militar? É a ideia de que nenhuma polícia nos contempla à medida em que ela está a serviço de um Estado que é só, como diz o clássico, escritório dos interesses de quem tem grana historicamente nesse país. Então não é uma tentativa de simplificar o debate, mas é imaginar que num Estado em que todo o poder está super concentrado, num Estado que garante a manutenção do status quo, os recursos nacionais. Tem um documento da Escola Superior de Guerra, dos anos 80, pesquisado pelo professor Denis Oliveira, num dos textos dele no blog Quilombo, na revista Fórum, em que ele vai trazer esse documento da Escola Superior de Guerra, em que, se a gente tem uma polícia militar que se relaciona na sua forma de organizar com a estrutura militarizada do Exército, veja, e essa Escola Superior de Guerra prevê para os próximos anos ações que vão se dar, em especial, nos territórios e nos bolsões de pobreza, usando os termos que eles usam. Nós temos que colocar nossa atuação especialmente nos bolsões de pobreza e jogar nosso olhar para o que eles chamavam já naquela época de grande tráfico de drogas e pequeno tráfico de drogas. Então esse problema ele continua. Então enquanto o Estado brasileiro estiver sob comando político desses setores conservadores, a sua polícia e toda a sua estrutura estará a serviço de manter tudo como está. Então acho que isso tem um avanço da cidadania que permite a gente imaginar tempos melhores. Aí nós vamos discutir isso no próximo bloco aí. Vamos para o segundo intervalo e Brasilianas volta já.
Voltamos a apresentar o programa Brasileiras.org, que discute hoje a violência policial. Nesse último bloco, vamos ver algumas questões concretas que poderiam amenizar, digamos, essa violência policial. Se discutiu aqui fim da Polícia Militar, desmilitarização, que é um conjunto de mudança do Estado, que são coisas, digamos, distantes assim da realidade atual. O que a gente teria de sugestões assim, que podem ser implementadas dentro do espectro atual? Acho que tem muitas. Na verdade, a gente teria muito que aprender com outros países, ou até com propostas que já foram tentadas aqui e não emplacaram, porque historicamente a polícia é um poder acima do poder. Ela resiste a qualquer forma de controle, isso tem que ser dito, né? Então, por exemplo, afastamento do policial das funções de rua quando ele se envolve numa morte, quando ele causa uma morte, quando ele mata alguém. Independente se ele é culpado ou inocente, essa não é a discussão. Tá. Não deveria ser a discussão. E o princípio é que quem mata tem problemas emocionais. Por exemplo, eu como defensora, afetar... ou ele, por exemplo, se um jornalista gagueja ao vivo, ele tem que talvez ser retirado e virar um jornalista escrito. Se eu como defensora perco um prazo, não posso trabalhar com prazo. Mais ou menos isso, todo mundo na sua função tem uma realocação ou é afastado quando não se dá bem numa função. E a morte de alguém tem que ser vista como claro, um erro. Luiz, pela Constituição Federal, artigo 144, a segurança pública é um direito de todos e às polícias cabe garantir a incolumidade física, preservação de vidas, quaisquer vidas, né? Então, se o policial mata, ou ele não fez direito ao método Giraldi, ou ele não está bem, ou, não importa. O que importa, talvez até ele seja, quero crer, afetado por ter causado a morte de alguém, ele precisa se afastar da rua. Franco Montoro tinha essa proposta de afastar o policial da rua por 6 meses. Não conseguiu emplacar. Isso é algo simples. Filmar toda e qualquer ação policial, em vez de depender do voluntarismo de um cidadão que se expõe a risco e filma a ação policial, pode ser num óculos ou na própria farda da câmera. Isso é algo simples. Gratificar o policial que não mata durante X tempo. Isso é algo simples. Para se contrapor à gratificação faroeste, que até recentemente existia no Rio, nos anos 90, que dava um prêmio em dinheiro para o policial que matava. Quer dizer, isso em democracia, não só na ditadura. Governo do Marcelo Rezende. Pois é. Que Deus isso, o diabo tem. Isso é algo simples. Indenizar prontamente as vítimas. Né, prestar auxílio psíquico às vítimas. Quer dizer, hoje em dia a gente tem uma lei no estado de São Paulo que garante a indenização em R$200 mil aos familiares dos policiais mortos em serviço. Mas a gente não tem uma lei que garante a indenização para o pessoal de periferia que tem seus parentes mortos. Quer dizer, são coisas simples. Treinar policiais para armamentos menos letais. Né? Por que tem que usar a arma de fogo e muitos tiros em região vital? Não. Na verdade, toda a discussão internacional é utilizar equipamentos menos letais, inclusive em perseguição de suspeito, né, para você causar o mínimo de danos possível. Essa discussão não é feita. Deixa eu ver com o ato do policial. Eu tive alguns anos atrás, aí, 2 momentos aí em que vizinhos chamaram policiais lá para o prédio, que tinha algum problema lá, e eu fiquei espantado com o nervosismo do policial, como se estivesse entrando em um ambiente de alto risco, né? Essa tensão do trabalho, que é uma tensão que existe também, não dá para tirar do policial o receio de levar um tiro também. De que maneira que tem que ser trabalhada no âmbito da... Deveria ser trabalhada de uma maneira preventiva, com um sistema de avaliação constante e com tratamento preventivo. Isso não existe. Existe uma norma que não existe na prática. Recentemente saiu uma pesquisa publicada no Jornal de São Paulo, num período de 10 anos, se não me engano, em média, 4 policiais por dia afastados por transtornos psiquiátricos. Não eram policiais necessariamente envolvidos com ocorrência de morte. O estresse na atividade policial militar é imenso. O policial já trabalha com essa informação de alta criminalidade, de guerra, de confronto, de embate. Ele é um sujeito estressado 24 horas por dia. Porque se ele vê no outro o inimigo ele vê uma ameaça permanente a ele também. Enfim, e tem toda essa informação circulando que leva a essa conclusão do inimigo que a situação é crítica, é grave e estamos em guerra. Existe a informação. E ele faz parte dessa guerra. Tá. Então, imagina a constituição psíquica dele. É um estresse constante, devia ter um trabalho preventivo e não depois que acontece um fato desagradável, uma desgraça, uma tragédia.
Não, por mais que falem que existe, não existe. Existe uma norma na Polícia Militar que não é muita gente que segue, graças a Deus. Mas por mais que o médico dê um afastamento para um policial militar, a última palavra é do comandante do policial militar. E se o comandante achar que o policial está apto para o serviço, ele não vai ser afastado do serviço. Até onde eu trabalhei na ativa, essa norma existia. Isso não pode, não pode. O policial tem que ser tratado porque ele está numa atividade extremamente estressante. E para praticar, cometer um erro, um equívoco que vai gerar perda de vida, é um passo curto. Agora, Luiz, nós não temos transparência. Não existe prestação de contas. As apurações começam com uma promessa de um rigor e se perdem no tempo. Até hoje, eu estou falando dos protestos de 2013, até hoje tem inquérito aberto para apurar quem furou o olho de um repórter cinematográfico. E até hoje esse inquérito não foi concluído. E ninguém presta conta disso. Depois coloca sob sigilo, às vezes. Coloca sob sigilo. Uma questão de interesse público é colocado sob sigilo e não se presta conta. Ao não prestar conta, estimula a impunidade. Esse caso de Osasco, qual a probabilidade de se... Luiz, eu lamento dizer que a minha perspectiva é que não vai ter a solução do caso de Osasco. Você note que ninguém mais está comentando o caso de Osasco. Houveram 2 entrevistas da Polícia Civil dizendo que o grupo de trabalho não estava coeso. E ninguém comenta mais nada. Acusaram a Polícia Militar, inclusive, de atrapalhar provas. Sem atrapalhar provas, praticar atos sem avisar os demais, e com isso prejudicou a coleta de outras provas que pudessem levar mais pessoas à prisão. Não se comenta mais de Osasco, ninguém presta contas. Eu cito como exemplo, com toda a crítica que possa ter a Operação Lava Jato. Mas o que eu acho interessante na Lava Jato é que a cada mês existe uma coletiva. Estão lá os auditores da Receita Federal, estão lá os promotores federais, estão lá os delegados de polícia, numa ampla mesa com a imprensa, eles com o PowerPoint deles fazendo um esquema todo do que eles apuraram. Isso é uma forma de prestação de contas. Deveria ter essa prestação de conta. Por que não presta conta? Ao não prestar conta, gera mais descrédito, gera mais desconfiança e pode estimular a impunidade. Doutor? A gente está vivendo uma tragédia no Brasil. Né? Então, eu fiz história, consegui chegar a uma universidade e fazer história, e me lembro dos estudos de registros historiográficos que davam conta de que a organização entre os próprios seres humanos escravizados, o Império chegou a ter leis que regiam a quantidade de chibatadas, de chicotadas, de acordo com o crime ou o desobedecimento por parte do escravo. E quando passava da quantidade de chicotadas, havia uma repulsa. Pô, é só 20, não é 50. Então a gente vive no nosso país hoje algo parecido com isso. Na maneira como a sociedade está organizada no Brasil, a polícia vai continuar cumprindo esse papel. O Brasil não tem só a polícia que mais mata. Tem o sistema carcerário mais lotado, um dos mais cheios do planeta. Então existe todo um aparato, uma estratégia do Estado brasileiro de manter o poder a partir da força em determinada parte da população brasileira. Vamos a outra pergunta enviada através do portal brasilianas.org, selecionado pela jornalista Aline Beckstein. O Pedro Barros, do Rio de Janeiro, pergunta se é verdade que homens mais agressivos acabam sendo aprovados para entrar nas polícias. Tem algum fundamento isso? Eu não tenho essa informação. Psicotécnico? Tem psicotécnico da polícia? Existem testes psicológicos, existem muitos estudiosos de fora da polícia que gostariam de ter acesso a esses testes e não conseguem ter acesso. Mas existe um exame psicológico. Mas provavelmente se pegar algum translocado lá, não vai passar. A morte tem que ser disciplinada também. É o que se espera. Bom, nós estamos chegando ao final aqui do programa brasilianas.org sobre a violência policial. Termina por aqui. Agradeço muito a participação da defensora pública do Estado de São Paulo, Daniela Skoromov, do ex-coronel da Polícia Militar, Adilson Paes Souza, e do educador e fundador da Uniafro, Douglas Belchior. E também agradeço a colaboração da jornalista Aline Beckstein e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira. Até lá!